É impressionante, irmãos, vermos a brilhante linha de argumentação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo apresentou aos atenienses um Deus desconhecido, mostrou que esse Deus é um Deus que cuida, é um Deus que pode estar próximo, diferentemente dos outros. Não é um Deus que pode ser contido dentro de um templo. Até aí, irmãos, tudo bem. Os atenienses gostaram de ouvir essa novidade, eles gostavam de novidades e essa novidade agradava. Mas o apóstolo Paulo queria apresentar o evangelho, queria apresentar também a responsabilidade dos seres humanos diante de Deus. E ele vai continuar, então, a sua argumentação. Estamos lendo Atos capítulo 17, dos versos 28 a 34. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos sua geração. Essa frase de que somos geração dos deuses era uma frase que estava na cultura dos gregos. Os poetas, alguns dos poetas diziam isso. Paulo faz uma citação da cultura dos gregos para ajustar o seu discurso. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo já começa a entrar num campo perigoso. Perigoso na cultura helenística, na cultura grega. Porque os gregos o que mais faziam eram templos riquíssimos, de arquitetura belíssima, de ornamentos belíssimos, imagens belíssimas. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, esse Deus não é um Deus conforme o que vocês pensam, que precisa ter templos, que precisa ter obras de ouro, de prata, ou pedra, esculturas na pedra. Não é um Deus desse tipo. E aí ele continua. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens todos e em toda parte que se arrependam. Aí ficou mais perigoso. Olha, o Deus não é igual vocês pensam. Com ouro, prata, templos. Mas não se preocupem. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ele está falando para os gregos assim, olha, com toda a boa vontade de vocês, com toda a devoção, vocês estavam ignorantes com relação a adorar ao Deus verdadeiro. Vejam, irmãos, como o discurso foi ficando cada vez mais pesado agora para os gregos. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não importa que vocês foram ignorantes até agora. Mas o Senhor pode perdoar desde que se arrependam. A posição que os gregos deviam tomar com relação a Deus. Mas é por que vocês têm que se arrepender? Veja o verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o diante dos mortos. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo cruzou a linha, como é o título do estudo de hoje. Cruzou a linha, nesse momento os gregos não podiam mais aceitar. Primeiro, irmãos, veja lá, vai haver um julgamento. Vocês vão ser responsabilizados diante de Deus. Vocês vão ter que se apresentar diante de Deus para ser julgados. Julgados com justiça. Por meio de quem? Por meio de um varão. Quem era esse varão, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não fala, irmãos, todas as palavras que Paulo disse para os atenienses. Mas certamente ele falou, esse varão é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que veio morrer para que nós pudéssemos ser salvos. E esse varão foi ressuscitado. Aí, irmãos, aí não teve jeito. Aí ele cruzou. Aí chegou num ponto que a cultura grega não admitia a ressurreição dos mortos. Era o limite dos atenienses. Mas veja, irmãos, aí que está o bonito. Paulo chegou até o limite. Se eles iam crer ou não, aí era problema deles.
Sabe, irmãos, nós podemos pregar o evangelho, mas nós não podemos converter as pessoas. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo, desde que as pessoas aceitem. E isso estava acontecendo agora com os gregos. Veja lá, verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Eles devem ter dito assim: esse fulano está louco. Como é que é essa coisa de ressurreição? Ressurreição dos mortos? Isso não existe. Olha, irmão, se você falar isso hoje, também vão falar a mesma coisa. Ressurreição dos mortos não existe, isso é bobagem. Você está louco. Mas veja, irmãos, uns escarneceram e outros, os mais educados, quem sabe, falaram: depois a gente conversa. Está dispensado, depois a gente conversa. Pode ser, irmãos, que ao pregarmos o evangelho nós obtenhamos essas duas respostas. Esses dois tipos de resposta. Não é nada disso. Ih, cara, não é assim. Você está delirando. Está acreditando muito em Bíblia. Não é desse jeito, é de outro jeito. Ou outros mais educados vão dizer assim: tá bom, agora eu não estou querendo falar nesse assunto. Qualquer dia desses a gente conversa. O que aconteceu então? A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Sim, irmãos, o que Paulo ia ficar fazendo lá mais? Paulo tinha apresentado o Evangelho. Paulo tinha apresentado o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Paulo tinha apresentado a responsabilidade dos seres humanos diante de Deus. E agora, alguns escarneceram e outros falaram: depois a gente conversa. Paulo tinha dado a mensagem. Agora era uma questão do Espírito Santo e de cada um daqueles que ouviram. E veja só, irmão, no verso 34, o que aconteceu. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, quer dizer, um que estava sempre no Areópago. Uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Não aconteceu aqui com Paulo, irmãos, o que aconteceu com Pedro. 3.000 se converteram, 5.000 se converteram. Não. Poucos, bem poucos. Mas o suficiente para o Espírito Santo começar a trabalhar começar a fazer o trabalho de evangelismo na Europa, começando pela Grécia. Então, irmãos, o apóstolo Paulo cumpriu a sua missão, a missão de pregar. Vejam como diz, aos confins da terra. Ele já estava indo nos confins da terra naquele momento. Estava pregando na Europa, no extremo oeste, no extremo leste da Europa, sudeste da Europa, pregando na Grécia. Sabe, irmãos, apesar de tudo isso, de toda essa pregação, o apóstolo Paulo parece que não ficou muito contente com essa linha de argumentação. Veja só o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber de vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo entendeu que ele havia feito um discurso filosófico, havia convertido pessoas, mas ele também tinha entendido que o que devia ser pregado era o Senhor Jesus e ele crucificado. Veja, o Senhor Jesus. Esse deve ser o centro de qualquer atitude missionária. Apresentar o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, as boas novas da salvação no Senhor Jesus Cristo. Nós temos ainda um desafio também para essa semana. Em oração, peça a orientação específica de Deus para saber a melhor forma de testemunhar a alguém que você conhece. Devemos testemunhar. Tem a maneira correta de testemunhar. Vamos orar para que Deus nos oriente, para que possamos apresentar a cada uma das pessoas o modo que seja mais acessível para essas pessoas, que seja mais conveniente para que essas pessoas aceitem a Jesus. Ainda o desafio: explore as mídias sociais como um possível areópago, onde vamos representar o Evangelho para incrédulos, com clareza e discrição de Paulo. Vamos atuar, na medida do possível, nas redes sociais, apresentando o Senhor Jesus Cristo, apresentando a verdade bíblica,
cumprindo o comissionamento, ide fazer discípulos a todas as nações, tribos, línguas e povos.